e sul-americanos, mas o nosso barco era o mesmo barco da Olimpíada anterior. Material cansado, velho, não tinha como comprar um barco melhor. Então, nós achávamos que seria uma classificação fácil na Raia de Búzios, não foi. Nós alternávamos vitórias com quebras no barco, passava a noite consertando o barco para voltar para a próxima regata e acabou que por um mísero ponto nós vencemos a seletiva para Seul, que para mim era um misto de satisfação de ganhar a vaga olímpica na raça, mas de decepção, porque eu não via a menor perspectiva em ter chance de medalha. Houve uma coletiva de imprensa lá mesmo em Búzios, perguntaram para mim: ô Lárcio Grael, qual que é a sua chance de medalha na Olimpíada? Falei, quer saber? Sinceramente, zero, nenhuma. O cara, que isso? Você está desanimado? Eu falei, eu estou. Eu sonhei em disputar uma Olimpíada, realizei esse sonho precocemente em 84, aos 20 anos de idade. Hoje em dia eu sonho em disputar uma medalha. Nós sequer temos um barco para representar o Brasil. Nós não tínhamos o apoio de governo, de comitê olímpico, de confederação, de nada. Então eu falei para eles, olha, talvez seja mais sensato eu abrir mão da vaga em favor do segundo colocado, porque ele tem um material de ponta, talvez ele possa representar melhor o Brasil. Eu me referia ao Alex Welter, meu arquirrival na época, que virou um grande amigo mais tarde. Quando eu falei isso, era uma tentativa minha de comover a mídia, né? E surgia a solução, que era um patrocinador, né? Então, quando eu falei isso, né, eu fiquei na esperança, né, de que ia ter uma repercussão grande na coletiva de imprensa. Dia seguinte eu comprei todos os jornais, não saiu nada, né? É o país do futebol, onde qualquer, né, tipo de futilidade que envolva o jogador famoso vai dar uma fama danada, e o cara da vela vai abrir mão do sonho olímpico, azar o teu. Pior, eu disse que eu ia abrir mão da vaga, eu tinha que honrar a palavra. Agora, são essas coisas da vida, oportunidade. Não sei porquê, um colunista social do então Jornal do Brasil colocou essa notinha em terra. A notinha podia ser ínfima, no rodapé da página do jornal. Fez a diferença na minha vida, que é um senhor que, ao ler essa nota, ele meio que transportou, realizar através de alguém um sonho que foi dele, que é um gesto muito nobre. Ele não me conhecia. Conseguiu meu telefone, tocou lá em casa e ele se apresentou. Me chamo Nicolas Macai. Vi uma notinha hoje no JB. Você vai abrir mão do seu sonho olímpico por falta de patrocínio? Eu falei, vou sim, porque ele, quero te patrocinar. Ainda olhei para o telefone assim, né? Achei que era uma brincadeira de um amigo meu, né? Um trote. Ele marcou o encontro de um almoço, no dia seguinte, claro que eu fui, e esse senhor contou rápido a história da vida dele. Ele, na sua infância, foi velejador na Hungria, ele era húngaro, e sonhou em ser alguém no mundo da vela, mas teve o sonho destruído pela Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, o país em ruína, a ocupação soviética, a família fugiu para o Canadá, veio para o Brasil, onde ele constituiu uma indústria química a partir do zero, e foi ficar rico na sua terceira idade. Então ele chegou para mim, contou essa história rápida e falou, quanto que você precisa? Ele foi direto ao valor, né? Eu fiquei nervoso na hora, tentei abrir meus custos para ele, né? Ele, não, quero o valor final, 25 mil dólares. Ele, quanto? Falei, 25 mil dólares. Ele, só? Falei, se quiser dar mais, tem problema nenhum, né? Ele, não, eu achei que era muito mais caro esse negócio de campanha olímpica. Ele me deu um cartão e falou, passa lá em casa amanhã e pega o dinheiro. É mole? Esse cara estendeu a mão para a gente quando a gente mais precisou. Na gratidão que eu tenho por ele é eterna, porque nós temos um filho que chama-se Nicolas, que faz parte hoje da equipe de vela da Marinha do Brasil, tem esse nome por gratidão e homenagem a esse senhor, que fez a diferença na minha trajetória, tornou-se um grande amigo. Eu tive a honra de poder jogar as cinzas dele no mar quando chegou a hora dele. Mas foi uma pessoa que fez a diferença na minha vida. Então, por menor que fosse a nossa chance na Olimpíada de Seul, restava a determinação de buscar o resultado. A gente passou a ter um material compatível aos principais adversários e foi uma Olimpíada marcada por condições extremas de mar e de vento. Nunca vi na minha vida tanta ventania e acidentes numa prova de vela, barcos que quebravam, capotavam. Então a gente foi crescendo ao longo da Olimpíada e resultou que a gente conquistou medalha de bronze, que dada a precariedade da nossa campanha, gente, foi reluzente como ouro.
sorriso que mal cabia no rosto, eu e o Clínio, alegria ainda maior porque, concomitante com a nossa medalha na classe Tornado, o meu irmão Torben, já na classe Star, em dupla com o Nelson Falcão, também conquistou a medalha de bronze. Então foi quando os dois chegaram juntos ao pódio. Então essa frase eu acho que define muito bem o verdadeiro espírito olímpico, frase que não é minha, é do Vanderlei Cordeiro de Lima, que soube dar valor à medalha de bronze que ele conquistou com muito suor. Vocês aqui vão lembrar de quando ele foi líder da Maratona de Atenas, um suposto padre irlandês, um tarado na verdade, interferiu na prova, mas ele perseverou e construiu o nome dele no esporte olímpico internacional. Pode passar. E nessa Olimpíada nós temos com muita clareza que um fator determinante para o nosso bom desempenho foi o reconhecimento do papel da família, do avô que trouxe o espírito de vela, dos tios campeões, da nossa mãe que herdou isso, do pai que acreditou na gente mesmo sem conhecer o nosso esporte. E nessa Olimpíada ele estava com câncer, já em fase terminal. Nós pensamos em não ir para ficar com ele, ele obrigou que nós seguíssemos a nossa trajetória lá para a Coreia do Sul. Conversando com meu irmão, nós tínhamos quase que um pacto de sangue, que naquela Olimpíada era a última chance em devolver para os nossos pais um pouquinho daquilo que eles acreditaram na gente. Então, reverter um quadro de tristeza, para você ter fibra, gana, tenacidade, de superar momentos de nervosismo de uma largada, de frio, de calor, de cansaço, não importa, né? Essa variável pesou em nosso favor. E voltado à Olimpíada, encontrar o coronel Dixon ainda vivo, a alegria que ele ficou de ver os filhos encaminhados, nós passamos para ele as nossas medalhas, como forma de dizer muito obrigado. Ele partiu logo depois, mas nem tudo em nossas trajetórias foram de glórias e vitórias. Vocês que são promotores de eventos sabem muito bem, né, momentos positivos, momentos negativos. Olha a pandemia, quanto impactou o setor, e para a gente a experiência de uma derrota amarga veio em Barcelona 92, onde o Torben era líder do ranking mundial de Star, com o Marcelo Ferreira. Eu cheguei à liderança na véspera da Olimpíada, e é muito fácil você atribuir a sua derrota a outros fatores. A falta de ventos. O nosso esporte lida com variáveis não controláveis, no caso, a natureza. A postura predatória de alguns adversários. A gente era referência naquele momento. Cometemos erros. Eu fui 8º lugar naquela Olimpíada, o Torben foi 11º na classe Star. Então, foi um momento onde a vela do Brasil foi muito criticada, porque Barcelona, o Brasil só teve 3 medalhas em todos os esportes. Então, da onde que veio a crítica da mídia esportiva? Para a vela, os irmãos Grael, que geraram expectativa. A crítica foi muito ácida. O Torben foi morar na Itália, onde lá ele era muito reconhecido com o Marcelo. Eu fiquei no Brasil, mas quando você está por baixo e tenta dar a volta por cima, tem aquela bola de neve, né? Ao terminar a Olimpíada, eu perdi o patrocinador. E assim que terminou os Jogos de Barcelona, o Clínio, que é dentista, para ele ser dentista e ao mesmo tempo velejador, treinar, competir e viajar, o pai, que era dentista também, o pai dele, segurava a cadeira e a clientela dele. O pai dele viajou de carro para Curitiba e num acidente ele perdeu o pai, um irmão e 2 sobrinhos. Então foi tragédia na família dele, e eu perdi meu proeiro, que teve que trabalhar para sustentar a família. Aí eu pensei, gente, está tudo dando errado. Talvez seja a hora de deixar essa utopia olímpica de lado, mas também seria de terminar uma carreira com gosto amargo de uma derrota. Todo atleta sonha em terminar a carreira por cima, é claro. Nós tentamos juntar os cacos ali para poder chegar na próxima Olimpíada. Então era para a gente um momento de crise, mas de crise surgem as oportunidades. Veja se não é o momento que vocês estão vivenciando agora aqui na Abrap. Então, a gente vinha de uma derrota dura na Olimpíada anterior, perdemos todo e qualquer apoio, o pouco que tinha desapareceu. Então, para voltar na próxima Olimpíada, tinha um jovem que merecia oportunidade, que eu sabia do talento dele, que era o Kiko Pelicano. Para recuperar o tempo perdido, o dentista, o Clínio, virou meu treinador.
e algumas empresas apostaram as fichas na vela do Brasil, inclusive trazendo de volta da Itália o Torben e o Marcelo Ferreira. E o fato é que na Olimpíada de Atlanta o Brasil arrebentou. Muita garra, experiência anterior de fracasso e de vitória, a equipe unida, coesa, ciente das suas possibilidades, que a gente poderia fazer história, e o Brasil teve as 2 medalhas de ouro do Star com Torben e Marcelo, o ouro com o Roberto Scheidt no laser, e a nossa bronze, que foi determinante para passar a Espanha no quadro de medalhas, ou seja, bater os americanos em casa, com milhões de praticantes na vela, com todo o fator logístico a favor deles. Os britânicos, que investem milhões de libras em pesquisa, em ciência, tecnologia aplicada em esportes que têm equipamentos, destaque para a vela. Então foi para a gente um momento de superação, voltar ao pódio 8 anos depois, essa vez já com o Kiko Pelicano, e eu acabei terminando um ciclo de 4 participações olímpicas, de Los Angeles até Atlanta, terminando por quê? Eu não queria terminar, eu julgava que eu estava no auge da minha carreira naquele momento, sonhando com a medalha que poderia vir nos Jogos de Sydney 2000, quando em 98, após me recuperar de uma contusão, fui disputar a semana de vela de Vitória, no Espírito Santo, para ganhar ritmo de regata. Primeiro dia a gente venceu a prova, eu vi que eu estava recuperado. No segundo dia, a minha vida mudou radicalmente. Entrou aquela lancha conduzida por um inconsequente que provou-se estar alcoolizado, um risco em movimento, poderia ser qualquer um. Só lembro do impacto de tudo ficar escuro, de eu flutuar graças ao uso do salva-vidas, de uma coincidência de fatores que me salvaram, um barco do lado que pudesse prestar socorro, era o barco do meu ex-treinador, do meu ex-parceiro, que era o Clínio, que por ser dentista tinha feito curso em primeiros socorros e tal, fez o primeiro atendimento, chegar até a rampa do Yacht Clube do Espírito Santo, a sorte maior de todas, quando eu estava sendo retirado da lancha sem a perna, desapareceu na hora, a sorte maior de todas veio porque havia um velejador capixaba saindo para a mesma regata de windsurf, ele estava atrasado, e esse velejador também não era um cara qualquer, ele era médico clínico geral e tinha a especialização em cirurgia vascular, né? A pessoa certa na hora certa no meu caminho. Então esse cara fez o primeiro atendimento, e muito raro em competição de vela você ter ambulância disponível. Aquela prova lá em Vitória tinha patrocínio da Unimed, né? Estava lá a ambulância para fazer propaganda e até atendimento, né? Então essa coincidência de fatores me levou a ser salvo, a lutar pela vida, não mais por troféus e medalhas, para entender um sentido para a vida a partir dali, corrente de solidariedade, vir para São Paulo, para o Einstein, onde eu passei aqui por 9 cirurgias tomando anestesia geral, e enfrentar a nova realidade que se apresentava a partir daquele acidente em 98. Essa frase desse escritor inglês, eu acho que tem tudo a ver com a minha realidade, veja se não é a do segmento de vocês, né? Que o pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar, mas o realista ajusta as velas para o vento que tem. Eu tinha uma nova realidade de vida, era aceitar ou não, como ser útil ao país, não mais como atleta olímpico. Então foi a questão da resiliência, de me reinventar, o que na época gerou para a gente a referência, pode passar, na busca de um novo rumo, de tentar democratizar o nosso esporte, né, que sempre foi rotulado como esporte de elite. Então essa questão do compartilhar, hoje em dia tanto se fala na questão do ESG, nós tivemos a intenção de criar um projeto social em Niterói, onde começou o esporte da vela no país, pegando jovens da rede pública de ensino, não só daqueles que têm acesso aos clubes de vela na cidade, tem 6 clubes de vela em Niterói, mas pegando esses jovens e ensinando eles a nadar, questão de segurança, a remar, para ter intimidade com o mar, a velejar, que era o nosso propósito, mais educação ambiental
e a gente depois descobriu ao longo do tempo que era fundamental também gerar para esses jovens não só a perspectiva do esporte, que o esporte por si só ele é um processo darwiniano de exclusão. Numa base de praticantes, poucos vão chegar lá em cima com talento e resultados. Então a gente tinha que gerar para eles oportunidade, cidadania. Então introduzimos lá oficinas técnicas profissionalizantes, onde os jovens aprendem a fazer mecânica de embarcações, marcenaria, carpintaria naval, fibra de vidro, a parte de elétrica de embarcações, reparos de capas e velas e toldos, cursos da Marinha do Brasil para ter o arraiz amador. Então a gente viu que essa vocação profissionalizante talvez fosse a melhor contribuição, e lá se foram 23 anos que a gente vem tocando lá o Instituto Rumo Náutico, que administra o projeto Grael, e tendo até um fato interessante da nossa governança. Hoje o presidente do Instituto é um ex-aluno, que é o Jonatas. Então é legal ver que os próprios ex-alunos passaram a ter controle de uma coisa que foi um sonho nosso lá atrás, por onde 19 mil jovens passaram. Mas quando falava em voltar a competir após o acidente, no início eu não queria. Não queria uma coisa que eu fiz bem na vida, fazer pior, porque eu me tornei um deficiente. Havia uma certa mágoa. O ambiente que eu dediquei a minha vida foi onde eu quase perdi a vida, no mar. Então, 6 meses após o acidente, um velejador carioca, ex-campeão olímpico, Eduardo Penido, me convenceu que eu deveria voltar na vela de oceano, os barcos de grande porte. Segundo o Edu, daria, porque técnica e experiência eu tinha, braço forte, ficou até mais forte pelo uso de muletas. O difícil seria eu me equilibrar no barco com uma perna só. Então eu topei participar dessa regata em Ilhabela, onde o Edu preparou a tripulação. Como era a primeira regata após o acidente, deu uma certa mídia. O pessoal foi lá para filmar, fotografar, reportagem. Qual foi o meu erro? Eu achei que para perder o que eu tinha, recuperar o que eu perdi, que era um ponto de apoio, eu estava usando uma prótese nesse dia, mas não tinha feito a devida adaptação à prótese. Nós chegamos a estar ganhando a regata, e quando essa vela balão, que essa vela colorida, ela infla no vento forte, é tipo abrir um paraquedas, é muito rápido, né? E quando a vela inflou, aonde que enrolou o cabo, né, que sustenta a vela? No diabo da prótese, que é uma coisa que você não sente. Então, quando a vela inflou, arrancou minha perna, que foi quicando no convés do barco, e a tripulação, pega a perna dele e tal. Eu falei, gente, que vergonha. A turma estava filmando aquela cena da minha perna, ó. Aquele dia eu percebi que a perna serviria para andar, não para velejar, porque tudo enrolava nela, o pé ainda parece um anzol. Então, assim eu tinha que voltar a velejar. Mas foi uma fase também que eu estava muito mais dedicado à vida pública. Me chamaram para atuar no governo federal, secretário nacional de esportes, depois secretário aqui em São Paulo. Mas nesse período eu me distanciei um pouco da vela. Foi o Torben que me motivou que eu deveria voltar com mais intensidade para a vela, aceitando um novo desafio, que era velejar em categoria olímpica. Ele sabia que no Tornado, por ser um catamarã com uma perna só, não daria, mas ele achou que no Star, que é um barco estreito, tem um cockpit estreito, talvez desse para eu velejar de forma competitiva. Eu nem quis experimentar. Ele me convenceu a pelo menos ver. Ele simulou velejar o barco dele com uma perna só para ver se era possível. Eu olhei, não quero não. Ele falou assim, Lars, experimenta. Se você experimentar e for competitivo, eu quero te convidar para ser meu sparring, que é o barco referência para treino, e o treinador nos Jogos Olímpicos de Sydney. Quando ele falou em Olimpíada, o que ele fez? Colocou a cenoura na frente do coelho. Fui eu tentar morder, comecei a velejar de estar em Brasília, a competir. No início deu tudo errado, tombos e machucados, mas fui tentando subir de nível para puxar o ritmo do Torben. Então assim eu fui para os Jogos Olímpicos de Sydney, onde lá ele e Marcelo obtiveram a medalha de bronze em 2000, e fiquei até a próxima Olimpíada de Atenas, 2004, quando eles conquistaram a segunda medalha de ouro deles. Então, em função de puxar o ritmo do meu irmão, eu me senti competitivo e voltei às competições. Então, o primeiro título que eu tive internacional após o acidente foi vencer o Sul-Americano
da classe Star com o Marco Lagoa em Buenos Aires, título importante, que a dupla que foi vice-campeã foi ninguém menos do que o Robert Scheidt e o Bruno Prada, que seriam eles mais tarde tricampeões mundiais, prata e bronze olímpico. Pode passar. Mas quando eu me dediquei mais intensamente para a vela olímpica, veio um momento que nós mudamos de Brasília para morar no Rio, para estar mais próximo da minha filha mais velha, para encontrar um ambiente mais competitivo, e então eu tinha que buscar um novo proeiro no Rio, alguém que estivesse disponível para lá. Sendo que o Star é um tipo de barco que quanto mais pesar o velejador, melhor. Você tem que gerar o peso, o lastro móvel, né, gera potência, que gera estabilidade, que gera velocidade. Tanto que tem um limite máximo de peso. Então, o ideal para um cara que veleja comigo é pesar no máximo 106 quilos. Pensando em jovens que poderiam fazer dupla comigo, eu lembrei de um aluno do Projeto Grael, que a gente via pelo brilho dos olhos dele que ele queria ir mais longe. Nesse ano, em 2011, ele havia vencido a regata cruzando o Atlântico de Cape Town, Rio. Era o Samuel Gonçalves. Eu chamei ele para conversar. Ele já imaginou dando o que seria o assunto. Eu falei: Samuca, quanto é que você pesa, hein? Ele assim: por quê? Para velejar com você? Eu falei: não, não interessa. Quanto é que você pesa? Ele: 88 quilos. Não vai dar. Eu tenho que pesar quanto, Lars? Falei: 106. Me dá 2 meses. Força de vontade, né? Então, comecei a velejar com o Samuel e resultados vieram com ele também. Então, aí são títulos que eu tive na vela internacional, nacional. Gente, podem ser mais ou menos expressivas do que eu tive até meu acidente em 98. Mas, sinceramente, hoje valem muito mais porque até então eu era um atleta convencional, até 98, que visava ter medalha no peito, diploma na parede, troféu na estante e, se possível, dinheiro na conta. Hoje em dia, não. É tentar produzir resultados para inspirar pessoas que passam por situações semelhantes. Por quê? Quando eu mais precisei de referência e estava nas trevas no hospital, esses foram voluntariamente ao meu encontro. Então, a inspiração é fundamental. Então, falando em inspiração, nenhuma homenagem que eu recebi foi mais marcante do que vindo de um poeta da crônica esportiva brasileira, que foi o Armando Nogueira. Ele conhecia tudo de esporte olímpico e futebol. Quando eu tive o primeiro título internacional, ele escreveu um artigo em vários jornais, chamado 2 Vidas, 2 Exemplos, 2 Heróis. Ele me mal comparou com esse atirador húngaro, que eu nunca tinha ouvido falar, o nome Karoli Takacs. Segundo Armando Nogueira, esse cara foi bicampeão mundial de tiro, prova de pistola livre, no final dos anos 30. Teria sido favorito à medalha de ouro se tivesse tido a Olimpíada em 40 e em 44. Era um mundo em guerra. Durante a guerra, na explosão de uma granada, ele teve o braço dele decepado. No fim da guerra, era apenas mais um mutilado. Voltou a atirar com outro braço esquerdo como forma de reabilitação física e psicológica e conquistou medalha de ouro em Londres 48. Ainda não tinha a Paralimpíada. Repetiu o feito em Helsinki em 52. E lá, segundo Armando Nogueira, perguntaram para ele: como pode, no esporte que mais requer precisão, que é o tiro, ser o melhor do mundo por 2 ciclos olímpicos, sem ter o braço natural para atirar, sem ter o segundo braço para equilibrar o corpo? Ele teria dito: o erro de vocês é achar que o bom atirador atira com a mão e com o braço. Eu atiro com a mente e com a força de vontade. Então vejam que é um exemplo simples, singelo, mas vindo de quem vinha, né, me encheu de inspiração e referência positiva. Então, navegar, o nosso esporte tem essa característica, é lidar com cenários adversos, se adaptar às condições. É o que vocês hoje estão vivenciando na adaptação a uma nova realidade, a um novo normal, como foi competir quando nós vencemos a Bacardi Cup, título tradicional que nunca havia sido vencido por uma equipe brasileira. Vencemos em 2014 numa calmaria em Miami, ou na Ventania, quando a gente foi vice-campeão europeu, 42 nós de vento, velejando com Samuel em Flensburg, né, na Alemanha. Pode passar.
Então, eu acho que se eu tenho algum mérito em termos de conquista na vela, não seria pelo acúmulo de medalhas. Eu jamais poderia me comparar com o Robert Scheidt, com as suas 5 medalhas olímpicas, 13 títulos mundiais. O Torben, 5 medalhas olímpicas, 7 títulos mundiais. Título mundial eu só tinha tido um na vida, 1983, em dupla com meu irmão. E olha que eu persegui esses títulos, foram 3 pratas e 4 bronze em mundiais nesses anos, né? E quando parecia menos provável na minha carreira acontecer um novo título, até porque eu passei a conviver com uma deficiência física severa, competindo contra atletas normais, em 2015 nós fomos para a última regata do Campeonato Mundial com chance matemática ao título. Na pior é que nessa final estava meu próprio irmão, o Torben. Então imagina o jogo de nervos que isso pode despertar. Mas deu tudo certo. E ter voltado a vencer o Mundial com o simbolismo de trazer um jovem que veio de projeto social, então ele simboliza muito em termos de democratização do esporte e da vela. E hoje o Samuel é um cara respeitado, admirado internacionalmente. Ter vencido esse Mundial com ele, entre um título mundial e outro, e só foram 2, se passaram 32 anos. Então, é uma diferença de idade entre um título mundial e outro, que para mim é o que simboliza quando a gente faz uma coisa com paixão, é a capacidade de você converter utopia, que é o sonho que parece impossível de ser realizado, né? Transformar em sonho e converter em sonho em realidade, que é uma das magias que o esporte tem em termos de inspiração para a sociedade, para os jovens que são tão carentes de referências éticas, cívicas, morais, por que não? Então, seguir navegando. Eu sei que muitas vezes falam, poxa, o atleta deveria terminar a carreira por cima. Outro dia eu estava num evento que o cara me chamou de ex-atleta. Ex-atleta pode ser, ex-velejador não. A gente gosta tanto de fazer, né, o que a gente tem vocação, que é velejar até o final. Sempre que possível competindo, difícil de manter um nível elevado que nós tivemos no passado, mas seguir navegando, seguir inspirando, seguir transmitindo essa paixão para outros jovens que vêm pelo caminho, inclusive a outra geração da família que chegou, a sobrinha Martine, que foi medalha de ouro no Rio com a Caena e ouro em Tóquio, o outro sobrinho, o Marco, que já chegou na Olimpíada, o nosso filho Nicolas, que sonha em chegar lá, quem sabe questão de tempo. Então, gente, do que eu falei com o Doreni, é o que eu poderia tentar trazer para vocês em termos de resiliência de um atleta que vocês vão ver. Às vezes o cara fala, pô, o cara fera, ganhou tudo. Não é meu caso, né? Acho que foram muito mais derrotas do que vitórias na minha trajetória, mas fazer uma coisa que a gente faz por paixão, por dedicação, com vontade de tentar fazer a diferença. E quantas vezes que eu tive que me reinventar em função de variáveis que surgiram na minha trajetória. Então, quem é promotor de evento e passou pelo trauma que foi essa questão da pandemia, de certa forma está sendo, mas continuar firme, porque daqueles que atravessaram o oceano de tempestade, quem sabe agora chegando a um porto seguro, não vai ser ainda muito fácil o cenário vindouro de 2022, mas seguramente muito mais otimista do que foi o que vocês vivenciaram em 2020, traumatizante, e foram conseguindo galgar já resultados melhores em 2021. Eu me coloco à disposição de todos para eventuais perguntas, sugestões, críticas, por que não? Sei que já estamos num avançado da hora, mas devolvendo para o nosso mestre de cerimônia, para vocês todos, muito obrigado pela oportunidade, bons ventos. Parabéns, que bela palestra de Lars Grael.
Realmente nós da ABRAP, do setor de eventos, queremos oferecer uma medalha para você, porque você tem uma história linda e nós vamos abrir para as perguntas. Você pode permanecer algum tempo, vou abrir para as perguntas, por favor levantem a mão. Para melhor identificá-los, eu peço para vocês ficarem em pé nesse momento e peço em respeito até mesmo ao nosso palestrante, as pessoas permanecerem sentadas nesse momento. E só lembrando que logo mais, a partir das 8, nós teremos o Open Bar e também o Open Food no Parque Estaiado e todos estão convidados. Quem quer fazer perguntas? Vou abrir para 4 perguntinhas rapidamente. Uma senhora lá da frente, por favor, fique em pé, a nossa equipe vai levar o microfone para você. Isso, você mesmo que está na segunda fileira, para quem vem da portaria. Por favor, sua pergunta. Boa noite, é um prazer aqui poder te ver. Igualmente. Seu nome é? Janaína. Janaína. Eu gostaria de saber se no seu retorno ao esporte, depois do trauma, você fez algum exercício mental de se ver de novo dentro de um barco, disputando medalha. Antes de subir, você fez esse exercício? Olha, Janaína, conforme acho que eu mencionei brevemente, no início era difícil para mim aceitar voltar a praticar o meu esporte, que eu era um medalhista olímpico por 2 ocasiões, voltar a fazer a coisa pior numa condição física que seguramente é severa. E mais, né, o acidente trazia um trauma para mim, né, relembrar aquelas cenas e tudo mais, não era simples, mas eu acho que a paixão falou mais alto do que eventualmente o trauma. E muitas pessoas também foram legais em trazer inspiração. Quando eu estava aqui no hospital, a quantidade de pessoas que foram voluntariamente a meu encontro, cada um trazendo um depoimento de superação. Um era o pirata lá do Guarujá, que faz surf, né? O meu próprio médico ortopedista era um amputado de perna, o Dr. Marco Guedes. O Ranimiro Lotufo, que é modelo de passarela, perdeu a perna na rede elétrica voando de parapente e voltou a desfilar. Eram histórias de vida. Uma enfermeira que me tratou super bem no hospital, gerente de plantão, também era amputada. Então era uma realidade que eu não conhecia e que de uma hora para outra aconteceu, né, de eu ser um amputado. Então essas pessoas que trouxeram esses depoimentos de superação, para mim foram fundamentais, né? E aí quando falavam em voltar a velejar, então foi acontecendo. A primeira vez que eu entrei no barco foi há 3 meses após o acidente, ainda com curativo na cabeça, ainda sem equilíbrio nenhum, meio debilitado. Depois veio aquele episódio daquela velejada onde o balão, né, o cabo do balão enrolou na minha perna, eu voltar a competir. Então acho que foram se sucedendo, mas com certeza a paixão foi maior do que o medo. Vamos para mais uma pergunta, por favor, levante a sua mão. Boa tarde, meu nome é Liege. Na realidade, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu quero que você conheça o nosso Clínio da ABRAP. Pois é, eu conheci o Clínio. Aqui está lá embaixo. o nosso Clínio. Sim, você foi citado, Clínio. Esse Clínio Neto, né, é jogador de basquete, contou a trajetória do filho dele também, jogador de basquete. Não são tantos Clínios por aí. E o Clínio, que é meu parceirão de vela, esteve comigo agora no final de semana. Ele é Clínio Marcelino de Freitas Neto. Então, e o filho dele chama-se Clínio, 4 gerações de Clínio. Eis que surge um na ABRAP em Salvador. Eu, inclusive, gostaria de agradecer ao Clínio de lá, porque eu fui parabenizado pela medalha olímpica na época. Muito obrigado pelos carinhos, pela palavra e parabéns. Valeu. Não só pela palestra, que eu não pude acompanhar toda, porque estava no outro compromisso da ABRAP, gravando a pedido do nosso presidente. E queria dizer e registrar às pessoas que você não é só um exemplo no esporte, você é um exemplo também na sua vida pessoal e na sua vida onde eu pude conviver muito pouco tempo atrás, conhecendo você e sua esposa e perceber que o sucesso não chegou a você não só pelo esporte, mas principalmente pela sua trajetória de vida. Parabéns. Obrigado.
Maravilha. A senhora lá de cima, por favor, fique em pé. A nossa equipe de produção vai levar um microfone. Nós temos uma sequência de microfones, sempre esperem a nossa equipe entregar, por favor, até mesmo para o meu controle, e também respeitar a ordem das pessoas que levantam as mãos. Então, por favor, sua pergunta, por gentileza. Bom, boa noite, meu nome é Juliana Rosa, é um grande prazer te ouvir, te acompanho. Eu sou nutricionista e hoje estou à frente aqui de uma página que é Agenda Cultural SP, que acompanhou um pouquinho desta quarentena, que os eventos realmente foram de outra forma, e também as comemorações. E desde o início da quarentena, um dado aqui bem interessante, que foi demonstrado que houve o consumo maior de bebidas, principalmente alcoólicas, que às vezes as comemorações pequenas entre família e em casa foram nesse sentido, e houve até ganho de peso. E aí eu gostaria de saber como que foi o seu momento pós o acidente, como que você cuidou nessa relação quanto à saúde, na alimentação, e que se mudou alguma coisa. Obrigada. Olha, Juliana, no esporte é muito comum que o atleta, ainda mais o atleta profissional, ele tem uma vida regrada, obrigatoriamente. Então, muitas vezes abrindo mão de namoros, festas e viagens e baladas, né? Porque o cara tem que dormir cedo, acordar cedo, isso vai impactar diretamente a performance dele, a cobrança do clube, do patrocinador, do técnico. Não é fácil. Agora há pouco com o Clínio a gente vinha falando sobre isso lá embaixo, porque o que acontece é que o atleta, o cara, natação, o cara tem que nadar, um atleta de alta performance, nada o quê? 15 mil metros por dia, contando o azulejo, ladrilho, é chato para burro, né? Mas o cara faz porque ele tem disciplina, ele tem regra, ele tem meta. Quando termina a carreira esportiva, vem aquela fase do destreinamento. O cara acha, minha parte eu já fiz, né, de disciplina, de vida saudável, é a hora que ele para, estava de saco cheio já, está no fim da carreira, começa a comer muito, muitos então encontram o álcool, né, o álcool para muitos também é quase que uma forma, um subterfúgio do cara sair onde ele tinha uma certa fama e cai num certo anonimato. Então, é muito comum a gente ver atletas que passam até a ter uma longevidade pequena, porque exigiram muito do corpo e depois foram para uma fase absolutamente sedentária. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Na minha trajetória, quando eu tive o acidente, naturalmente que eu corria para burro, eu jogava tênis, eu jogava badminton. Quando parou isso tudo, reação natural, ganhar muito peso. Por um lado, quando eu fui para a classe Star, o Star exige velejador pesado. Então eu tinha até uma desculpa do porquê estar pesado. Mas com certeza o álcool não é o caminho. Então você tem que se manter com uma disciplina para que você possa ter uma vida saudável. Hoje em dia há muita preocupação, até um debate hoje teve em Brasília uma audiência pública no Congresso Nacional para falar sobre a carreira do ex-atleta. Então, porque em muitos países você dá um destino de como que você pode gerar para esse cara um aproveitamento, já que ele gerou referência no esporte e tem um conhecimento, uma experiência, uma base técnica grande, como aproveitar esse cara no esporte e não permitir que ele caia no esquecimento e ter uma má qualidade de vida. Antes mesmo da próxima pergunta, como nós estamos falando de esporte, sempre temos equipes aqui disponíveis e também em alta performance, então gostaria de aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores Ambev, Sebrae, Balap, Passe Verde, Urbia e Superticket, e também um time de profissionais que trabalhou para a realização desse evento. A Pleno Locação, LPL, Gabisson, Feeling Eventos, LS Pro, FC Max, LS Pro, Link Grades, Caprimar,
Ache Aqui Eventos e a produção de Roger Paes, Fernando Buba, Natália e Pamela Herrera, que realmente são vitoriosos, pessoas que trabalharam para esse lindo evento. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, fique em pé, até mesmo para o cinegrafista te localizar. Esse aí eu sei quem é. Então, anuncia ele, por favor. É o Pedro Guimarães. Então, por favor, Pedro. Grande promotor de eventos lá no Rio de Janeiro, trabalha muito pelo setor lá no Rio e meu parceiro no Conselho Empresarial do Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Pergunta de amigo para amigo, então. Exatamente, o Lars já fez a apresentação, eu ia fazer esse depoimento. O Lars é um motivo de orgulho, inspiração, motivação, como o Doreni deu esse privilégio a todos nós, é uma deferência a nós se você trazer o Lars aqui, Doreni, e motivo de transformação de um mundo melhor que esse cara faz. Eu tenho o privilégio hoje de ser amigo dele, é um ídolo internacional e quero dar também o depoimento da sua contribuição universal para o nosso setor. Ao longo de toda essa pandemia, o Lars, que preside também o Conselho Empresarial de Esporte na Associação Comercial do Rio, se engajou e contribuiu e assinou todos os apoios que o nosso setor de eventos precisou para a retomada, para a defesa das linhas de crédito, da busca pelas facilidades e defesas para o nosso setor, e fez com que a nossa retomada pudesse também ser abreviada com o engajamento e a sua assinatura de toda a história e protagonismo que tem para que o nosso setor pudesse ir adiante. Assim, o setor de eventos trabalha com a área esportiva também no Rio de Janeiro, sob a presença, sobre a liderança e o prestígio que o Lars nos dá com toda a história que ele tem. Parabéns, Doreni, parabéns pelo evento, parabéns por ter trazido o Lars, que é fantástico em todos os aspectos. Ele foi generoso em suas palavras, porque quando a gente fala de promoção de eventos, lá ele que é o comandante, eu sou o marujo, eu só acompanhei o Pedro. Muito bem. Mais perguntas, por favor, deixa eu ver, levante a mão. O senhor já está de pé, por favor, bem no centro, para o cinegrafista te localizar, que nós estamos transmitindo ao vivo também pelo site, pelo canal do YouTube da ABRAP. Boa tarde ou boa noite. Na questão de uma pergunta, é falar que negócio de superação, força de vontade, porque eu sou do Rio de Janeiro, sou de Belford Roxo, eu não terminei meus estudos, porque era duas opções, ou eu estudava ou trabalhava para ajudar minha família, entendeu? Eu fui ser ambulante, foi aí que começou a minha história no evento. Daí eu trabalhei montando palco, muitas coisas, entendeu? E fui garçom, atendente, fui gerente, tive a satisfação de ir trabalhar de gerente no Prazer Sou Ferrugem, Raça Negra e Amigos, Baile do Nego Velho. Eu tenho a minha empresa tem 4 anos, entendeu? E, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho estudo, mas a minha força de vontade para estar ali, para estar aprendendo, para estar perguntando como é que faz para estar ali, para aprender mais ainda. Aí eu cheguei nisso aí, é uma satisfação enorme eu estar aqui, vendo os vários promotores de evento, que, pô, faz muito evento, apareceu do Lollapalooza, Fórmula 1, eu estava aqui assistindo, e a força de vontade dele, eu assistindo, ele falando, isso é muito bom, porque ano que vem eu vou fazer um supletivo, vou terminar meus estudos, vou fazer um curso. Eu sou um menino que eu não tenho curso, não tenho nada, mas com a minha força de vontade, eu peguei uma casa de evento lá em Belford Roxo, que o cara acreditou no meu trabalho, sim, porque eu tenho um diploma, é uma carreira de 12 anos vivendo de evento, eu aprendi muita coisa. E eu sou sócio dele hoje, sem colocar R$1. Legal. Mas eu consegui 2 patrocinadores, consegui uma pessoa para investir comigo o dinheiro, a minha parte eu coloquei os patrocinadores para pagar, e ele botou a casa. E eu sem R$1, eu sou sócio do evento, e eu, lógico, propus um negócio a ele e coloquei, eu falei para ele que só tem como eu fazer se eu levar a minha equipe. A minha equipe não é que são os meus funcionários, são pessoas que estão comigo desde esses 12 anos de evento, desde a época de ambulante a gerente dos maiores eventos que eu tive a satisfação de participar, que está nessa caminhada comigo, que eu levei, o cara gostou, entendeu? Viu a proposta, ele viu que é boa para ele, e o evento está sendo pago. Eu mesmo
não dando certo, eu não coloquei R$1, entendeu? Então, tipo assim, mas a minha força de vontade para estar ali, ele acreditou na minha conversa e isso aí é muito... Qual o seu nome, colega? É Robson. Robson, seu depoimento fantástico. Uma salva de palmas para o Robson. Parabéns. Muito bem. Quero aproveitar para agradecer a Azaf aqui presente, é uma empresa que também apoia o nosso evento. E Lars Grael, sei que você tem muito o que nos passar, mas nesse momento eu também convido a vir ao palco compartilhar algo muito especial. O presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, o senhor Doreni Isaías Caramori Júnior, para saudá-lo, cumprimentá-lo e demonstrar toda a gratidão por nós, promotores de eventos, produtores de eventos, pessoas que trabalham com o entretenimento em geral, da cultura, porque você é a cultura, você é a história e nós só deixamos o ambiente para você, e o Doreni vai explicar muito bem tudo isso para você. Aqui, o Doreni, quando eu fui conhecê-lo, o período que eu fui secretário em São Paulo, a secretaria era Juventude, Esporte e Lazer. Então, no tema Juventude, ele representava, ele pode corrigir, uma entidade que era a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. Exatamente, né, o que ele era, um jovem empreendedor com uma liderança nata. Jovem ele já não é mais, que os anos se passaram, mas a liderança ele continua exercendo, e muito feliz em saber que ele assumiu a ABRAP, né, uma entidade que tem um potencial de crescimento incrível. Assumiu a ABRAP com uma diretoria, boa parte aqui representada, ainda com um número pequeno de filiados, e em tão pouco tempo já conseguiu multiplicar. Parabéns ao Doreni. Esse é o Doreni que eu conheci lá. Inquieto, sempre querendo performar mais. Empreendedor. Obrigado. Eu ia pegar a palavra só para contar o que você já contou, então agora já não tenho mais assunto para falar. Metade o que o Pedro contou, que você tinha participado da vida pública, a outra metade o que você contou. Mas eu quero agradecer, Lars, a tua presença e contextualizar aqui como encerramento aí da nossa tarde de hoje a razão da presença do Lars, que obviamente todo mundo viu, né? É uma inspiração. Nosso congresso hoje teve uma linha temática muito focada na retomada, né? Obviamente tem uma abertura que é uma parte institucional, mas em seguida veio o Caio Coppola falando dos cenários econômicos, né? Quais são as perspectivas. Depois à tarde a gente retomou com um painel que falou só sobre experiências otimistas da retomada dos eventos. Em seguida uma abordagem de oportunidades de negócio, né? Com Cotienzo, da Ambev e Integramax. Recentemente uma abordagem de experiência, também de receita. E agora, para encerrar, uma abordagem inspiracional, né? Que a experiência do Lars de determinação, né? Que ele trouxe aqui, né? O paralelo, mesmo quando ele é um atleta de alta performance, até quando continua um atleta de alta performance, mas com a deficiência física que ele se encontra, sempre teve muita determinação. Que essa determinação seja o nosso norte, né? E a gente encerra a programação do primeiro dia um pouco com isso, né? A mesma coisa que eu encerrei meu discurso de abertura, né? A gente vai ter a maior retomada econômica que um setor econômico pode apresentar no Brasil, certamente pós essa pandemia. E a gente só vai ter isso se a gente continuar determinado, como foi durante a pandemia. Então, obrigado, Lars, por nos emprestar esse exemplo, nos permitir falar sobre isso. O Lars passou a ser um amigo depois desse convênio. O primeiro convênio que eu assinei como presidente da entidade foi com o Lars, que era o secretário do Estado aqui. Era um convênio muito legal. Infelizmente, a gente só fez a primeira etapa. O Lars depois saiu da secretaria. A gente ia transformar o Carandiru lá, que agora virou Parque da Juventude, num parque de empreendedorismo. O projeto era esse. Então, onde as pessoas ficavam presas, a gente ia transformar num lugar de oportunidades. Fez um excelente trabalho temático com o Dolabella, que é um autor muito bacana do empreendedorismo, e foi um convênio com a Secretaria do Lars, e foi o primeiro convênio que eu assinei. Depois, obviamente, também crescemos. Eu já não sou mais jovem, né, Lars? Há algum tempo. Só empreendedor ainda continua um pouco, mas jovem não mais. E, obviamente, depois o Lars ficou um amigo, a gente continuou trocando figurinhas esse tempo todo aí. Ainda não aprendi a velejar, mas já pedi para o Lars aí que botar na fila do projeto aí para eu também aprender. E foi uma alegria poder convidar o Lars, porque o tema dele converge exatamente com o nosso momento, né? Ajustar as velas durante a pandemia, voltar com um mar de calmaria, manter a determinação. Tem aí pelo menos uns 10 conceitos que ele trouxe que vão nos seguir. Então, pessoal,
hoje nossa programação se encerrará por aqui. À noite há uma programação social, que é a primeira vez que a gente fará uma programação oficial social, né? Convite da agência Tagetoy aí, lá no Parque Estaiada, programação com, enfim, jantar e depois um sarau grande de shows. São vários artistas, a gente não está divulgando porque são mais de 10 artistas, entre dupla sertaneja, banda de pagode, enfim, artistas grandes que vieram prestigiar os contratantes, que somos nós aí associados da ABRAP. Então não percam, é legal. Só volta embora cedo, não fiquem até o final, porque amanhã tem programação desde cedo. Gabriela Prioli de manhã para falar do cenário de comportamento do consumidor. Não é tão cedo, né, às 10 horas. Então, pessoal, amanhã a gente segue, tem vários temas também muito interessantes, convênio internacional da ABRAP que a gente assina, enfim, a feira que a gente abre amanhã, né, são 49 estantes aqui do lado, quem quiser dar uma espiadinha já dá para olhar, está quase pronta, a primeira edição da nossa Expo. Enfim, tem bastante história para contar até quinta-feira. Obrigado, Lars, aí por você estar com a gente, um grande amigo aí, um grande exemplo para nós todos. Mas bom trabalho. Antes de vocês se levantarem, só um pouquinho, eu sei que vocês estão ansiosos para irem para o evento social. A ABRAP reservou 3 vídeos com informações importantes para vocês. São 3 vídeos que mostram o trabalho da ABRAP. Então, vamos assisti-los, por favor.